Boa noite. Amém? Graça e paz para todos. Podem sentar. Nós estamos alegres no Senhor, porque dia 16 é isso que vai ser a celebração. Nós vamos fazer a celebração das células e todos vocês estão convidados, né? É uma reunião, é uma confraternização das células que acontece toda semana, durante a semana. E aí o pessoal está se preparando para fazer uma celebração bem bonita, e todos vocês estão convidados. Amém? Também quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas que estão nos visitando, né? Temos ali, junto com a família da irmã Dice, né? O esposo e as filhas, né? Namorados, é isso? Namorados, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Também temos o nosso galã aqui, né? Que é o... Ali, ó, todo mundo quer cumprimentar ele, né? O Gilvan, né? O galã da Europa, né? Falei para ele, está cada vez mais bonito, né? Foi lá para a Europa, ficou mais... Ele falou assim: pastor, você está a mesma coisa, ou seja, está feio como antes. Eu estou brincando já. Deus abençoe, viu, Gilvan? É um prazer muito grande, tá? Meus amados irmãos, nós estamos nesse mês. Hoje era o pastor Léo que estaria pregando, mas ele está resfriado, está bastante prejudicado pela gripe, assim como também a Karine, né? O pessoal não pôde vir, as crianças, né? Então vamos estar orando por eles. O tema desse mês, ele é um tema para reflexão nossa. Como cristão, devemos sempre refletir a nossa jornada aqui na terra, aquilo que professamos, a nossa fé. E, então, o nosso tema é: examinai-vos a vós mesmo. Amém? Vamos discorrer em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 5. Capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: examinem-se a si mesmo. Examine-se, para ver se vocês estão na fé. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. É um texto forte. Nessa tradução é a mesma, né? Isso mesmo. É um texto muito forte para refletirmos na nossa vida cristã. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que essa palavra, examine-se e provar, que está no mesmo texto, elas parecem ser iguais, mas tem um pouco de diferença. A palavra examinar, peraizó, significa, olha só, testar para descobrir o que há dentro. Fazer um teste para descobrir o que há dentro. Verificar a autenticidade. E a palavra provai-vos, ou provar, significa testar com o objetivo de aprovar.
confirmar o valor. Então, uma no grego é peraizó e a outra é dokimazó. Uma é você olhar para dentro de você e fazer um autoexame. E a outra tem o sentido de você fazer o teste com o objetivo de aprovar. Amém? Ou seja, Paulo, na verdade, está dizendo, e eu gostaria que nós pudéssemos ficar nesta situação que eu vou citar. Na prática, Paulo está dizendo, não examinem os outros, porque isso é uma coisa que a gente faz com muita maestria, né? Nós somos mestres em examinar o defeito do outro. Mas isso é um perigo muito grande, porque isso faz parte do pecado. Observar e culpar e condenar o outro. Isso faz parte lá da origem, lá no Éden. Quando Adão, cedendo à tentação junto com sua esposa, o Senhor chega para falar com ele e ele diz assim: a mulher que tu me deste. Ele estava, na verdade, culpando duas pessoas, né? Ele estava culpando a mulher e Deus. É como se dissesse, você me deu ela, né? E nós temos essa mania de querer culpar sempre o outro. Dificilmente nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, eu errei nisso, eu preciso... É mais fácil olhar o defeito do outro. É mais fácil comentar do defeito do outro. Então, hoje não vai ser assim, tá bom? Vocês vão me prometer que cada palavra que eu disser aqui, você não vai olhar para o outro e dizer, está vendo, fulano? Às vezes a gente está pregando, aqui de cima a gente vê tudo, né? Aí fala alguma coisa, ó, está vendo? Então, vocês vão me prometer que hoje não vai ser assim. Amém? Você vai dizer para si mesmo, olha, eu preciso melhorar nisso. Então, Paulo está dizendo na prática, não examinem os outros, examinem a si mesmo, ponha a sua fé à prova para ver se ela é genuína. E se Cristo vive realmente em vocês. É isso que Paulo está dizendo. Ponha a sua fé à prova. Amém? Então, essa palavra que Paulo traz, encerrando sua carta aos Coríntios, não é apenas para os coríntios, é para todos os cristãos em toda a época. Para nós, atual essa palavra. E ele está nos convidando a fazer uma autoanálise. Descobrir dentro de nós se estamos na fé. Fazer um exame em nós mesmos. Principalmente, né? E outra coisa, fazer esse exame com sinceridade, sem máscara. Se guiando e se fundamentando na verdade, sendo honesto, sendo sincero conosco mesmo. Em uma época de aparência religiosa, onde as pessoas querem demonstrar perfeição para os outros, alta espiritualidade, nós precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos provar a nossa fé e ver se estamos aprovados. Deus está buscando corações arrependidos. Amém? Deus não está buscando religiosos, pessoas que se mascaram, né? Hipócritas, atores. Hipócritas, atores. A palavra hipócrita vem de atores. Pessoas que atuam, mas não vivem a realidade. E quantas pessoas que se dizem cristãos estão como atores,
É tão bom, tão perfeito aqui na igreja. Quando eu falo igreja, não só aqui, estou me referindo no geral. Né? Aqui, na verdade, nem tem esses problemas. Aqui todo mundo é perfeito. Né? E aí, as pessoas querem atuar para o outro, querem demonstrar uma perfeição, mas, na verdade, Deus espera de nós corações verdadeiros, arrependidos, de fato, honestos. Amém? O autoexame vem de duas palavras. Auto, que quer dizer a si mesmo, e exame, como eu falei, análise, avaliação. Portanto, significa examinar a si mesmo com atenção, avaliar o próprio coração, atitudes, fé e motivações. Todos os dias nós temos que fazer um autoexame, uma autoavaliação. Olhar para dentro de nós, que é o exame, examinar-se no original, e provar se nós realmente estamos sendo aprovados. Ok? Então, por exemplo, não basta apenas pensar, eu sou uma boa pessoa. As pessoas aí fora dizem isso. Eu sou uma boa pessoa. E eu tenho, ainda não faleceu, um senhor que trabalhava para ele, e era como se fosse praticamente da família. Ele, nordestino, ele dizia assim, eu gabado por mim mesmo, eu sou uma boa pessoa, né? A palavra gabado quer dizer elogiado, né? Lá do Nordeste. Então, eu elogiado ou gabado por mim mesmo, como ele falava, eu sou uma boa pessoa. Então, sempre quando olho para dentro de mim, eu preciso fazer uma análise honesta, porque se eu não fizer, eu vou sempre ver coisas boas em mim e coisas ruins no outro. Amém? Devemos perguntar a nós mesmos, nesse exame, nesta autoanálise, Cristo realmente vive em mim? Minha fé é apenas aparência ou ela é real? Estou obedecendo a palavra ou apenas frequentando a igreja? Há uma diferença. Será que a minha fé é genuína? Estou vivendo conforme eu creio? Cristo realmente habita em mim? Então, são perguntas que, para você fazer uma autoanálise, examinar a si mesmo, você precisa responder a você essas perguntas. Ok? A nossa fé, ela não é estática, aceitei Jesus e agora é só ir à igreja e tal. Não, ela é dinâmica. E ela evolui, ela se desenvolve. Tem um versículo na Bíblia que diz, desenvolvei a vossa salvação. Então, ela é dinâmica e ela se desenvolve à medida que nós vamos praticando a nossa fé. Mas muitos vivem uma fé da boca para fora, apenas falando, né? Não vive uma fé realmente intensa e verdadeira. Agora, eu não quero, e Paulo não tinha esta intenção, de produzir culpa e autocondenação quando ele diz isso. Então, a primeira coisa que você deve pensar é que, se você faz uma autoanálise, um exame de si mesmo, dentro dos critérios humanos, dentro da sua percepção de mundo, você vai encontrar muitos problemas. E você vai começar a criar dentro de você remorsos. Porque a análise feita segundo o mundo traz culpa, depressão, problemas emocionais. Então, não é essa a intenção do apóstolo Paulo. A intenção do apóstolo Paulo é que você faça esse autoexame juntamente com a presença
de Deus. Com o Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero fazer uma autoanálise da minha vida, do meu dia a dia, do meu comportamento como cristão. Eu preciso ver se há algum caminho mau, como diz o salmista. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Então me ajuda. Então, com a ajuda do Espírito Santo, você vai fazendo essa autoanálise de si próprio. Paulo diz: não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Ou seja, ele nos convida a refletirmos se o nosso comportamento está refletindo a presença de Jesus em nós. Porque a presença de Jesus é a prova viva de que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Amém? O verdadeiro exame espiritual nos leva a identificar se estamos andando em arrependimento contínuo ou apenas uma rotina religiosa. Vou para a igreja, se arruma, põe uma roupa bonita, se perfuma, vem para a igreja, levanta as mãos, canta, né? Chora até. Aí sai daqui e vai fazer tudo que é errado lá fora. Dá um mau testemunho tremendo. Não é isso que a proposta do Evangelho tem para nós. Na verdade, aqui na igreja é muito fácil ser crente. Aqui é o melhor lugar de ser crente. Aqui. Até o bêbado, quando entra na igreja, né? Você já viu? O cara vem, aleluia, glória a Deus, né? Porque aqui, mas a verdadeira vida do crente não é aqui, é quando ele sai ali. É quando ele chega na sua casa, quando ele se relaciona com a sua esposa ou vice-versa, quando ele se relaciona com seus filhos, quando ele se relaciona lá no trabalho, quando ele está diante dos conflitos, dos confrontos, das más circunstâncias da vida, quando ele é afrontado, quando ele é questionado, quando ele é desrespeitado muitas vezes. É aí que nós colocamos à prova a nossa fé. Amém? Ser crente é fácil? Não, eu estou falando do verdadeiro crente. Eu não estou falando dessa onda de crente que tem por aí, de qualquer jeito. Existe um povo dentro de um povo cristão. Existe a cristandade e existe o verdadeiro cristão. A cristandade é um sistema religioso, com normas, com rituais e com tantas coisas. Mas o cristianismo é um estilo de vida baseado em uma pessoa que nos trouxe um exemplo perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Então, não estou falando de você ser um religioso, irmão, eu sou crente. Não é só ser crente, é ser seguidor de Jesus. É ter Jesus dentro perfeitamente de você, se rendendo, obedecendo, amando, se sacrificando. Então, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é onda, não é moda. Nós temos aí uma moda de artistas, né, que começa a falir lá no mundo, aí vem para o meio agora bilhões de reais. A indústria gospel tem.
Aí o cara veio, canta, aí os irmãos lá e tal. Não. A verdadeira fé, ela é provada e ela não é fácil. Ser cristão não é fácil, tá, irmãos? Se quiser ser aprovado, precisa passar pela prova. A fé que se prova na prática, ela não se mede por palavras, mas por frutos. Amém? Quando se fala de frutos, se fala de resultado. Então, a verdadeira fé não se mede por palavras. Eu pregar aqui, pastor prega bem, pastor, palavra boa. Mas isso não significa nada se eu não der testemunho com minha esposa, com os meus filhos, no bairro, no trabalho, onde eu estiver. Não significa nada. Porque a verdadeira fé, ela é provada na prática. E a Bíblia diz lá em Tiago, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Então, vir ao púlpito pregar é bom. Eu sou um pregador desde quando aceitei a Jesus. Eu gosto de pregar, tanto aqui como na rua, em qualquer lugar. Mas muito mais do que pregar é você viver. Muito mais do que você ter uma aparência, é você ser. Amém? Jesus disse, referindo-se aos falsos profetas, pelos frutos os conhecereis. Os frutos demonstram, os resultados demonstram que tipo de fé nós estamos vivendo. Paulo ensina que devemos provar-nos, isto é, demonstrar através das obras a autenticidade da nossa fé, através das ações, através do fazer, que é demonstrado a verdadeira fé, não do falar. Apenas, claro. A fé genuína sempre se traduz em obediência. Fale assim, obediência. Humildade e amor ao próximo. Então, o autoexame nos impede de viver um cristianismo de fachada. Por isso que muitas pessoas estão por aí vivendo cristianismo, mas é de fachada. E nós vamos ver algumas dessas práticas. Então, Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. É morta. Um exemplo prático. Um aluno, hoje tem o Enem, se eu não me engano, né? Parece que o Enem, algumas pessoas... O Guilherme está lá, né, no Enem, né? E um exemplo prático. Um aluno que diz saber a matéria. Eu estudei. Eu sei da matéria. Mas na hora da prova não acerta nada. Assim tem muito crente. Não, eu sei. Não, eu sei, pastor. Não, é isso mesmo. Claro, não, está correto. Mas não vive, não pratica. Assim tem muitas pessoas. É uma fé morta. Não passa nos testes da vida. Vamos ver alguns exemplos. Na provação, quando é provado, diz confiar no Senhor. Na provação, diz confiar em Deus. Mas quando vem a dificuldade, desespera-se e murmura. Que confiança é essa? Que diz confiar em Deus, que tem fé, mas quando é colocado em uma prova, em uma situação difícil, aí começa a falar um monte de bobagem. Que adianta eu ir para a igreja? Que adianta eu orar? Que adianta eu professar a minha fé? Bababá, bababá. Começa a murmurar. Por quê? Porque ela não vive a sua fé como ela propaga. No perdão,
fala de amor cristão, mas guarda mágoa e não perdoa quem o feriu. Não perdoa. Olha, sinto muito, não perdoa. Mas cadê o amor cristão? A Bíblia diz que o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Então quer dizer que você está sufocando o Espírito Santo. Se eu não tenho a capacidade de perdoar, eu também não sou perdoado, diz a palavra de Deus. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Isso impede a minha entrada no céu, na eternidade. Nas finanças, só estou dando alguns exemplos só. Nas finanças, diz que confia no Senhor, mas age com desonestidade para não perder dinheiro. É desonesto. Dá sempre um jeitinho. Rouba da empresa. É desonesto. Que tipo de cristão é esse? Na santidade, canta e ora na igreja, mas vive em práticas que sabe desagradar a Deus. Vendo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Vocês estavam até animados na hora do louvor, né? A fé verdadeira se manifesta em atitudes, como perseverança na oração, desejo pela palavra. O crente tem que ter amor, desejo pela palavra. Eu estava dando um exemplo. Eu gosto muito de assistir filme, né? Desde novo, eu sempre gostei muito de assistir filme. Mas eu tenho refletido, essa questão das redes sociais, YouTube, essas coisas, está me tirando um pouco dessa coisa de assistir. Está me fazendo perder um pouco a paciência. Porque você tem tanta informação rápida, né? E aí você, Facebook, Instagram, YouTube, aí você começa a ficar meio impaciente. E eu percebi que eu estou perdendo aquela coisa do filme que eu gostava muito e tal. Eu assisto ainda, mas às vezes eu assisto 4 ou 5 vezes um filme, o mesmo filme, por parte. E aí, mas eu percebi que o meu amor, a minha sede por Deus é tão grande, que eu já não perdi essa paciência com a palavra de Deus. Eu perdi com o filme, mas não perdi com a palavra de Deus. Eu fico, às vezes, 3, 4 horas estudando a palavra de Deus e discorrendo, e buscando, e pesquisando, e descobrindo coisas profundas, maravilhosas. Mensagem como essa, por exemplo, eu não trago uma palavra só para vocês. Tem coisas que eu nem vou falar porque eu coloquei, e com a tecnologia que você pode expandindo, né? Você, por exemplo, eu uso o Google Drive e aí você põe comentários e você faz isso, faz aquilo. Você fica com uma mensagem de 30 minutos, mas com um conteúdo de 2, 3 horas, que não dá nem para falar aqui, porque o tempo não daria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? E assim, todas essas coisas mundanas passarão, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Eu acompanho um senhor que está com mal de Alzheimer, não que eu acompanho, mas você vê, aí começa a aparecer outros e tal. E a filha dele gosta de cantar com ele. De vez em quando ela faz um teste com ele. Ela pai, quem sou eu? Ele fala que é a mãe, aquela coisa, né, da enfermidade. Não reconhece a neta, não reconhece mais ninguém. Mas ela diz assim: pai, vamos cantar. Aí ele, vamos. Aí ela começa a cantar. E ele cantava uma segunda voz, um baixo, alguma coisa assim. Ele não esquece os hinos e canta, que é uma beleza. E quando ela pergunta assim: pai, quem é Jesus para você? Ele diz: ele é o meu Senhor e Salvador.
Ele esquece quem é a mulher não sei porque eu não vi, mas ele esquece quem é a filha, quem são os netos, uma família grande, mas ele não esquece quem é Jesus. Olha que interessante. E não é só ele não, tem uma outra senhora que eu vi também que é a mesma coisa, uma americana, se eu não me engano. Vocês entenderam, irmãos? A palavra de Deus permanece para sempre. Nem o Alzheimer consegue destruir. Desejo, humildade em perdoar, amor pelos irmãos, um coração quebrantado no processo de exame. Quando você está fazendo esse autoexame, você precisa ter o seu coração quebrantado. Amém? O que é quebrantamento? É o estado do coração que se prostra, que se rende a Deus. Amém? É o coração que se rende. Quando a Bíblia fala de coração, está se falando do estado interior nosso, né? Do nosso ser interior. Você se rende, isso é quebrantamento. É você se arrepender, é reconhecer sua própria fraqueza, sinceridade, é permitir que o Espírito Santo transforme o seu interior com humildade e obediência. Amém? Isso é quebrantamento. Muito bem. O autoexame sem quebrantamento vira orgulho. Tem muitos cristãos por aí que são altivos, se acham superior. Um hipócrita, vive numa mentira, não dá testemunho dentro de casa, mas você vai falar com ele, ele é todo imponente, todo cheio de brilho falso, né? Porque não faz o autoexame, e se o faz sem o quebrantamento, sem arrependimento, sem honestidade. E Deus não aceita esse tipo de culto, de vivência cristã. Olha o que diz em Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você quer ver Deus se quebrantar? É você se quebrantar primeiro por Ele. É você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sou fraco, eu tenho falhas. É você fazer o autoexame de si mesmo e se render a Deus. Ok? Isaías 57, versículo 15 diz: o alto e sublime habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Então Deus habita em um coração contrito, um coração arrependido, compungido, né? Pela sinceridade e honestidade, pelo temor do Senhor. Deus habita nesse coração e faz ele vivificar. Joel, capítulo 2, versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Havia um costume na cultura deles, que quando eles estavam tristes, eles rasgavam as vestes. E Deus está dizendo: não, para com isso, isso é bobagem. Não adianta você rasgar suas vestes, fazer um estardalhaço aí para seus amigos, sua família, se o teu coração está endurecido. Eu quero que você rasgue o teu coração. E como é que se rasga? No sentido, né, literal. Não é pegar uma faca e... Porque não está se falando do coração físico, esse coração, né, cardíaco, como diz no grego. Não está se falando do coração físico, está se falando do teu ser interior, do teu verdadeiro eu,
O homem é formado de espírito, alma e corpo. O teu verdadeiro eu é aquilo que está dentro deste corpo, dentro do teu corpo. O teu eu não é esse corpo. Esse corpo faz parte do teu eu, mas é uma casa para você habitar nesse mundo material. Por que é que os anjos não vemos andando por aí, os demônios? Porque eles não têm uma matéria, eles não têm um corpo. Eles fazem parte de uma dimensão espiritual. Eles são tão reais quanto nós, mas eles não têm uma matéria. E nós temos, porque Deus deu essa matéria para nós habitarmos em um mundo material. Mas essa matéria, ela vai ficar aqui, ela vai se desfazer. Mas o teu eu verdadeiro, eterno, não se desfaz. Não se desfaz. Ele é eterno. Então, você tem que trabalhar para que o teu eu verdadeiro tenha comunhão perfeita, verdadeira com o teu Deus. Amém? Rasgue, aprenda a rasgar o seu coração. Não as vestes, como fazia. E aí ele diz ainda, convertei-vos. Essa palavra converter significa você mudar de atitude, mudar o teu caminho, a tua atitude, o caminho que você está indo. Você está indo por um caminho que não agrada a Deus. Então, Deus está dizendo, faça uma conversão, faça uma mudança de caminho. Amém? Arrependimento verdadeiro vem de dentro. O quebrantamento é o resultado do autoexame sincero. Quando Deus revela que está errado em nós, não é para nos condenar. Não é para nos condenar. É para nos aperfeiçoar. É para nos curar. Salmo 147, versículo 3, diz assim, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus, Ele quer nos curar. Mas o nosso coração tem que estar quebrantado, rendido. Eis-me aqui, Senhor, menos de mim, mais de Ti. Menos do meu orgulho, menos da minha vaidade, menos do meu eu, menos de mim, mais de Ti, mais do Teu amor, mais da Tua bondade, mais da Tua palavra, mais do Teu caráter, mais da Tua santidade. Amém? Tiago 4:8 em diante, mas eu quero frisar somente essa palavra. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E também, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? O quebrantamento é o caminho para a exaltação espiritual. Quais são os resultados de um coração examinado e quebrantado? Quais são os frutos desse coração? Faça um exame em você mesmo, não do seu esposo, não do seu filho. De você mesmo. Eu faço de mim e você faz de você. Não é eu fazer da Cíntia, ó, isso aqui, Cíntia, vale para você, viu, Cíntia? Não, é de mim, eu. Tá? Quais são os resultados? Quando eu faço um exame e me quebranto. Quando o cristão se examina à luz da palavra, ele experimenta, olha só, restauração espiritual, Deus cura e renova. Oséias 6:1 diz assim, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Quando é que Deus despedaça o crente? Quando ele está arrogante, se achando alguma coisa, né? A última cocada, como é que fala?
a última bolacha do pacote, né? Aí Deus despedaça, que é para ele entender que ele precisa ser dependente de Deus. Mas quando isso acontece e a pessoa reconhece, então Deus cura. E quando Ele nos fere, permite que nós passemos por situações não esperadas e complicadas, e nos quebrantamos, então Ele sara as nossas feridas. Amém? A última bolacha do cocada, do pacote, perdão, do pacote. Comunhão com Deus. Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É dessas pessoas, 35 anos servindo ao Senhor, todos os dias eu digo: Senhor, sonda, vê o meu coração, vê se eu não estou caminhando de forma errada. Olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. Outro resultado, avivamento pessoal e coletivo. Por isso que Deus disse em 2 Coríntios 7,14: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei dos céus, sararei a sua terra. Amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Frutos de arrependimento, mudança real de atitude, reconciliação e vida santa. Esses são os resultados quando nós buscamos um autoexame e quando nós nos analisamos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos convence, mas Ele precisa que você abra o teu coração para Ele. Pensa na sua vida como uma casa com vários compartimentos. De repente você abriu a porta e Ele entrou na sala. E você disse: Senhor, aqui é minha sala, fica à vontade. Depois você levou Ele para a cozinha da sua vida e disse: Senhor, aqui é a cozinha da minha vida, fica à vontade. Depois você levou para o quarto e foi levando, mas tem um lugar, um quarto ali que Jesus quer conhecer, e você diz: opa, aqui não. Eu já mostrei quase minha casa toda, essa parte não. Tem algo aqui que tem algo aqui que está guardadinho, é meu, não te dou, não abro a porta para você entrar. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. E você diz: não, aqui não. Esse mau testemunho, eu gosto dele, eu vou ficar fazendo ele. Eu gosto dessa coisa errada aqui, eu vou ficar aqui e... não, Jesus, não, isso aqui não, eu não deixo. Então não tem quebrantamento. Jesus não domina completamente a sua vida. Irmãos, viver a vida cristã é muito bom. Eu aceitei a Jesus com 19 anos, estou com 54, vou fazer 55. E em nenhum momento eu me arrependi. Eu tenho uma fé, olha, eu fazia coisas do mundo, achava que tinha alegria, mas não tinha paz. Eu não quero perder isso, eu quero ir para a eternidade em paz. A vida cristã, quando vivida de modo correto, ela satisfaz, ela traz plenitude. Todo ser humano tem uma crise existencial, tem questionamentos, tem dificuldades no seu emocional. Mas quando você vive a vida cristã, não estou dizendo que você não vai ter problemas, não. Jesus disse: nesse mundo tereis aflição.
Então você vai passar por problemas, mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todos. O Senhor nos dá paz. É uma paz que vem de dentro, não é uma paz base. A paz do mundo é aquela: você tem dinheiro, você está em paz. Acabou o dinheiro, acabou a paz. Você tem alegria? Claro, eu tenho o que eu quero. Então você está alegre. Acabou, também acabou a alegria. Alguns até se matam. A paz de Deus, ela vem de dentro. É uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. Não depende do ter, depende de você ser, mas ser em Cristo Jesus. E aí você encontra essa paz permanente. Ah, pastor, mas eu conheço um irmão lá que é atribulado. Mas já está dizendo, é atribulado. Então, não é parâmetro. Ah, mas eu conheço um pastor que é isso e aquilo. Pô, já está dizendo, ele é isso e aquilo. Não é parâmetro. Primeiro que o parâmetro do crente é Jesus. Amém? Não é o pastor Jetro, etc. Mas isso também não me dá o direito de fazer coisas erradas para que não. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade de viver o Evangelho e de ser e de apresentar Cristo para as pessoas. E se você conhece alguém que não é assim, esta pessoa não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Não importa se ela tem um título de pastor, se ela é líder de grupo de louvor, de não sei o quê, etc., etc., porque o verdadeiro cristão, ele é seguidor de Cristo. Ele aprende com Jesus, sede manso e humilde de coração. Quando eu não era crente, eu era uma pessoa irascível, me irava fácil, não tinha paciência, intolerante. Começava uma discussão, eu já queria partir logo para a violência. Mas no momento que eu aceitei a Jesus, esse Jetro tem que morrer. Por isso que a Bíblia diz, nova criatura é. Ele tem que morrer. Se você não deixou morrer o velho homem, então você ainda não conhece. Será que Cristo está em vocês? Faço a pergunta de Paulo. Porque Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. Acabou aquele Jetro, acabou aquela pessoa irascível, intolerante. Agora, o novo Jetro, revestido de Cristo, do amor. E aí algumas pessoas, pastor, mas se fosse comigo, você é muito bobo, não sei o quê. Não, eu não tenho que ficar por aí tentando provar nada. Eu tenho que descansar minha vida em Cristo. Amém? E Cristo é suficiente para nós. Seja você uma pessoa simples, seja você um intelectual, seja você uma pessoa rica, Cristo é suficiente. Você terá paz, verdadeira alegria. Você não vai precisar das piadas para ser alegre. A alegria vem de dentro. Você não vai precisar de coisas externas. A alegria vem de dentro. Você não vai precisar estar preso a um jogo, por exemplo, a uma bebida. A pessoa fala, mas você não bebe, você não tem liberdade. Tenho, é uma escolha. Eu escolhi porque eu estou livre, como foi cantado aqui. Então, se você está preso a um jogo, por exemplo, todo o seu dinheiro vai só para aquele jogo, você deixa de atender sua família, as necessidades do seu lar, pessoal sua, você é um escravo. Cristo não está formado, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos livres. E aí o segredo
não é você ser um frequentador de igreja, é você ser uma pessoa que faça uma autoanálise, um autoexame de si mesmo, e você procurar descobrir se você está sendo um cristão verdadeiro, se Cristo está realmente na sua vida. Porque fazendo isso, você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Você acha que se os apóstolos não tivessem paz plena, convicção, fé completa, alegria completa, eles teriam morrido por amor a Cristo? Que nada. Na hora que eu apontasse uma espada para eles, eles teriam negado a Cristo. Mas não ficou somente nos apóstolos. Milhões de pessoas já morreram. Até hoje tem países que não se permite ser cristão. Dificilmente o governo mata hoje em dia, porque talvez o Irã seja um deles, mas a Coreia do Norte talvez, não posso falar com propriedade sobre isso, mas assim, em muitos desses países, a própria população de outra religião mata cristãos. Há pouco tempo mataram uma família aqui na Colômbia, o pastor e toda a família, por intolerância religiosa. E aí, uma pessoa da sua vida, se ela não tiver paz completa e alegria e convicção da sua fé, ela está ali morrendo por amor a Cristo, porque ela tem uma paz completa. Essa paz, quando você a tem, quando você é inundado por ela, aí ninguém tira. Ninguém pode tirar isso de você. E eu te convido nesta noite a refletir, a se posicionar, a reconhecer, tomar uma atitude, se quebrantar, olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero sair daqui hoje transformado. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. Não importa se por aí não estão vivendo, eu quero ser o verdadeiro cristão. Sonda, vê se há em mim algum caminho mau, porque a partir de hoje eu vou me posicionar. O mundo zomba dos cristãos, mas quando eles estão no fundo do poço e eles encontram um verdadeiro cristão, eles pedem oração. Eles são revoltados, porque eles veem esse mundo de gospel aí, de muito mau testemunho, etc. Mas quando você é um verdadeiro cristão, você atrai Cristo para aquela pessoa. Atrai para aquela pessoa Jesus. Se Jesus está formado verdadeiramente em você. Então agora eu quero pedir que você faça essa reflexão. Incline sua cabeça, faça uma oração, mas convide o Espírito Santo para te falar, para te mostrar. Não vai ser aqui só, vai ser ao sair daqui também. Espírito Santo, eu oro para que a tua igreja tenha compreendido a mensagem e faça o seu autoexame, Senhor. Não pela força da carne, nem pela capacidade humana, mas com a direção do teu Espírito, Senhor. Com a direção do teu Espírito. Que o Espírito Santo convença cada um e que nós estejamos quebrantados, não somente agora, não somente aqui, não em um ato emocional, mas em um ato racional, lúcido e convicto de que precisamos ter uma verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, Senhor.
Eu oro por cada um aqui e te peço a tua bênção. Que saiam daqui nesta noite quebrantados, mudados e abençoados. Amém, meus irmãos?